E aí, pessoal, tudo bom? A gente vem agora falar nos minutos preciosos de algo que você elegeu como assunto importante: pilhas e eletrólise, eletroquímica. Então vamos lá, vamos começar falando de pilhas. Vem comigo aqui, deixa eu compartilhar a tela com você para a gente começar a falar de pilhas e eletrólise. Olha aí que bonitinho. Vê, pessoal, lembre-se que um volt, né? Vai medir o que, pessoal? Do voltímetro, a gente tem um aparelhozinho que sai 2 fios encapados para não levar choque, né? E aí, pessoal, no final, a gente tem 2 metaizinhos. É nesse metalzinho que a gente vai colocar nas soluções e a gente vai medir uma coisa chamada DDP, diferença de potencial elétrico, que é em volt. É aí que a corrente elétrica vai conseguir caminhar. Por exemplo, tem uma pilhazinha 1,5 volts, a bateria do carro 12 volts, e assim vai. Então você tem, por exemplo, a pilha da lanterna, você pode acender uma lâmpadazinha de 1,5 volts. Mas lembra que a gente acabou de falar de uma tal de DDP, diferença de potencial, porque a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Então, pessoal, não é de qualquer maneira que você consegue acender a lâmpada, não. Não é verdade? Você tem que ter uma diferença de potencial para que os elétrons possam caminhar, e aí sim você vai ter o quê? Quando você tem um movimento de elétrons, você tem uma corrente elétrica. Olha aí, a gente ligou a lâmpadazinha, e o que é que acontece? Você vai ter uma corrente elétrica percorrendo esse circuito, que é um fluxo ordenado de elétrons, a chamada corrente elétrica, que vai sempre de onde, pessoal? De onde tem o menor potencial para o maior potencial. O elétronzinho vai-se embora girando. Aí, olha bem, na eletroquímica, você vai ter 2 casos que são fundamentais. Um que a gente vai estudar, que são as reações espontâneas, as pilhas, onde você vai ter uma reação espontânea de oxirredução. Oxidação é o quê? Perda de elétron. E redução, ganho de elétron. E aí, quando eu tenho essa reação espontânea, gerando uma corrente elétrica, a gente tem uma célula galvânica. Guga, o que é célula galvânica? É pilha. Pilha ou bateria é uma célula galvânica. Agora, se não for espontâneo e se você tiver que dar a corrente elétrica para ter a oxirredução, aí sabe o que é? Célula eletrolítica. Oxê, o que é célula eletrolítica, Guga? É uma eletrólise. Então, pilha espontâneo, eletrólise não. Pilha espontâneo, eletrólise não. A pilha são as células galvânicas. Você vai ter o quê? Uma reação de óxido-redução, oxirredução, oxidação, perda de elétron, redução, ganho de elétron, de forma espontânea, fazendo que tenha uma corrente elétrica. Então, pessoal, pilha e bateria são células galvânicas. Daí vem o nome pilha, né? Porque a primeira pilha, eles empilharam vários, vocês depois vão ver aqui, né? Vários discos, e entre eles colocavam a solução para que a corrente elétrica conseguisse passar. E uma bateria são várias pilhas. Uma bateria são várias pilhas. Então, vê bem, pessoal, olha que coisa mais interessantezinha. Lembre-se, eu falei que uma pilha é um dispositivo espontâneo, onde você vai ter o quê? A partir de uma reação de oxirredução, a passagem da corrente elétrica. Então, o que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons. Perdeu elétron, oxidou. Aí a carga, o NOx, aumenta, na verdade. Então, quando eu oxido, o NOx aumenta, e quem oxida, não esquece, é agente redutor. Quem oxida é agente redutor. Quem oxida é agente redutor. Já o ganho de elétrons, o NOx agora diminui. E ele sofreu o quê? Sofreu uma redução. E quem reduz é o quê, pessoal? Agente oxidante. Guga, e o NOx? Tu pode lembrar para a gente? Vou lembrar. Família 1A tende a perder um elétron, né? Então, a carga é mais 1. 2A tende a perder 2. A carga é mais 2. Alumínio, da família 3A, perde 3. Prata, NOx fixo, mais 1. A família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, os halogênios, carga menos 1.
O oxigênio geralmente é -2, não é isso? Se for no peróxido, o que é um peróxido? Quando eu tenho H2O2, Na2O2, entendeu? Aí o peróxido, oxigênio próximo, aí o NOx é -1. E o hidrogênio, o NOx dele é +1, exceto se tiver ligado a um metal. Se tiver ligado a um metal da família 1A ou 2A, o NOx dele é -1. A gente chama isso de hidreto metálico. Tira uma foto daí que vale muito a pena. Aí olha que legal. O nome pilha vem de empilhar. Alexandre, Alexander Volta. Não é por isso que é Volta, né? Que a gente estuda. Então você tem aí, ó, ele colocava cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, e no meio um eletrodo, que era um algodão embebido numa solução aquosa. E aí conseguiu fazer um empilhamento com a corrente elétrica do nome pilha, que a gente tanto conhece. Então, pilha é o quê? Uma célula voltaica. Produz corrente elétrica de forma espontânea a partir de quê? De uma oxirredução. E lembra, pessoal, a reação química da pilha que produz corrente elétrica, ela é espontânea. Então tem um ΔG. Hugo, o que é ΔG? O que é ΔG? Energia livre ou de Gibbs, variação de energia livre ou de Gibbs, é menor que zero. Toda vez que o ΔG é menor que zero, o processo é espontâneo. E o ΔE é maior que zero, porque o processo é espontâneo. Super importante isso, tá? Importantíssimo. Então, veja, numa pilha eu tenho uma reação de oxidação, por exemplo, o zinco virou zinco mais 2 e perdeu 2 elétrons. Se ele sofreu oxidação ele é o ânodo. Mas, Guga, por que tu está falando ânodo? É porque oxidação, ânodo, vogal com vogal. Aí é o polo negativo, tá certo? E aí lembre-se, a lâmina diminui, porque ela está oxidando, ela está sendo gasta, tá? E a concentração da solução aumenta, porque quando ela oxida, os elétrons começam a cair na solução, a lâmina vai sendo gasta. Como vai caindo, os elétrons não, desculpa, os íons vão caindo na solução, o que é que acontece? A solução vai aumentando a concentração. Só lembrando, elétron só está em fio, elétron só anda por fio numa pilha, tá? Já a redução é o quê? É o ganho de elétrons, ó. Cobre +2 ganhou 2 elétrons, virou cobre 0. Aí, ó, se sofreu redução é no cátodo, recátodo, vogal com vogal, ânodo, oxidação, consoante com consoante. Que? Cátodo, redução. Exatamente. Aí é o polo quê? Polo positivo. A lâmina agora aumenta e a concentração da solução diminui. Pessoal, é importante entender que os elétrons migram do ânodo para o cátodo através de um fiozinho bem bonitinho, tá? Isso é importantíssimo. Então, célula galvânica, pilha de Daniel, uma solução aquosa, onde você vai ter o quê? Uma reação de oxirredução, e aí você vai ter, olha, zinco e cobre. Quem oxida? Oxida quem tem maior tendência de oxidar. E quem é que tem maior tendência de oxidar, Guga? Quem tem o maior potencial de oxidação. Pessoal, potencial é o nome que se dá a uma tendência, tá? Então, quem tem maior tendência de oxidar, tem o maior potencial de oxidação. Quem tem maior tendência de reduzir, tem maior potencial de redução. Então, aqui, ó, zinco e cobre. O zinco tende a oxidar. Como ele vai oxidar, ele vai perder o elétron. Zinco metálico 0 vira zinco +2. E o cobre +2 vira cobre 0. De 0 para +2, a carga aumentou. Ele oxidou. E de +2 para 0, diminuiu. Então, ele reduziu. Então, você tem aí a formação de uma pilha, uma reação de oxirredução, onde o zinco oxida, e uma reação de oxirredução, onde o cobre reduz. Oxirredução. Um perde, outro ganha, e o elétron nessa brincadeira se move, dando origem a uma corrente elétrica. Não esquece, tá certo? Quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Quem oxida é o ânodo, quem reduz é o cátodo. Guga, tu pode fazer uma pilha para a gente ver? Vou fazer, não sei desenhar não, mas vou fazer uma pilha para você ver, já que você está falando aí, tá? Olha bem, aqui eu vou fazer um
uma cuba eletrolítica, tá? E aqui outra cuba eletrolítica. Aí aqui dentro eu vou botar uma lâmina de zinco. E aqui eu vou colocar uma lâmina de cobre. Certo? Certo, né? Aí, pessoal, a lâmina de zinco vai estar dentro de uma solução onde tenha zinco. Por exemplo, sulfato de zinco. E a lâmina de cobre vai estar dentro de uma solução onde tenha cobre. Por exemplo, sulfato de cobre. Tá certo? Aí o que é que vai acontecer aqui? Lembre-se, a tendência de oxidar é dada por um tal de potencial. Lembra? Potencial. Potencial. Que a gente vai representar por um E, um grauzinho assim, ó. Então, tem potencial de oxidação e potencial de quê? De redução. Quem tem maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem maior potencial de redução, reduz. Quem oxida é agente redutor. E quem reduz é agente oxidante. Exatamente. Então, pessoal, o potencial de oxidação do zinco é maior que o potencial de oxidação do cobre. Isso tem uma tabela, tá? Logo, o zinco vai o quê? O zinco vai oxidar. E o cobre vai o quê? Reduzir. Guga, e o potencial depende de quê? Muito bem. O potencial depende da natureza da substância, ou seja, cada um tem sua tendência, né? Quem é mais nobre, ouro, tem tendência de reduzir. Quem é bem fraquinho, tem tendência, por exemplo, sódio, tem tendência de oxidar. Então, depende da natureza e depende da temperatura. Não depende da quantidade. Anota aí, tá? Não depende da quantidade. E quando eu pego a DDP, olha, o que é DDP, Guga? Diferença de quê? De potencial. Sabe como é que eu calculo a diferença de potencial? Sabe como é que eu calculo a DDP? Potencial de redução mais potencial de oxidação. Olha que legal! É somente fazer a diferença dos potenciais. Mas vamos lá. Eu acabei de dizer que o zinco tem maior potencial de quê? De oxidação. Então, olha o que vai acontecer com o nosso amigo zinco. O zinco, que é um metal NOx, aqui ó, sozinho, todo mundo sozinho tem carga zero, vai virar quem? Vai virar zinco mais 2, vai perder 2 elétrons, não é verdade? Então, se vai acontecer isso, ele está oxidando o elétron. Então, se ele está oxidando, ele é o ânodo, que na pilha é o polo que? Negativo. E aí, olha, pessoal, ao oxidar, lembra o que eu falei? Que ele começa a ser consumido. Lembra quando a gente diz, olha, o ferro está enferrujando, não diz isso? Na verdade, ele está oxidando, né? Então, ele começa a ser gasto e aqui, ó, vai caindo o íon zinco. Tá vendo? Aí, por isso, ó, quando ele vai sendo consumido, carquinhado, aí eu digo que a lâmina, o quê? Eu digo que a lâmina diminui de tamanho, porque ela vai sendo consumida. E a concentração da solução, ela aumenta, porque ela vai caindo na solução. Por outro lado, olha o que é que acontece, pessoal. Vou colocar aqui um fio, uma lâmpada. Ó, não tire onda com a minha lâmpada, não. Só sei desenhar assim, tá? E ó, o elétronzinho tá saindo de quem oxida, não é? Passou, ligou a lâmpada, continuou o caminho dele, ó. Chegou aqui. Aqui tá cheio de elétron. Aí olha o que é que acontece. O cobre mais 2 que estava aqui diz, opa, chegou a chance da minha vida. Começa a prender nos elétrons. Ele vai atrás dos elétrons. Por quê? Porque cobre mais 2, quando ganha 2 elétrons, vira quem? Cobre 0. Sofreu o quê?
Ele está reduzindo. Aí, olha, ele é o cátodo. Lembra? Vogal com vogal, consoante com consoante. Ele é o polo positivo, ele atrai os elétrons, né? Aí a lâmina fica cheinha de cobre, né? Então a lâmina aumenta. E para que a lâmina aumente, o cobre saiu da solução. Então a concentração diminuiu. Isso é que é uma pilha. É isso que você acabou de ver aí comigo, bem bonitinho. Pilha é um dispositivo espontâneo de oxirredução. Guga, dá para tu terminar explicando um pouquinho mais só? Sim, porque na próxima aula a gente vai estudar, sabe o quê? Ponte salina e outros dispositivos da pilha. Então, olha que bonitinho, pessoal. Então, a gente já sabe aqui, ó, que na pilha de Daniel, você vai ter o quê? Você vai ter uma lâmina onde o zinco oxida, porque tem o maior potencial de oxidação, e o cobre reduz, porque tem o maior potencial de redução. Lembre-se que, para que a vida da pilha aumente o tempo, a gente coloca uma ponte salina. Ponte salina, ela tem como função principal fazer o quê? Ela tem como ponto principal equilibrar as cargas e fazer com que a pilha tenha um maior tempo de vida. Lembre-se, pessoal, que não passa elétron pela ponte salina. Ponte salina é um tubo em U que eu coloco um sal e nas duas pontas eu coloco um algodãozinho. Aí, onde está faltando o cátion, vai o cátion do sal, onde está faltando o ânion, vai o ânion do sal. E assim aumenta o tempo. Então, o excesso de cátions, de um lado, é compensado porque vai o ânion do sal, e o excesso de ânions do outro vai ser compensado porque vem cátions do sal que está dentro do tubo da ponte salina. Então, as placas metálicas são os eletrodos, o ânodo e o cátodo. O ânodo, oxidação, o cátodo, redução. Lembre-se que numa pilha de Daniel, você vai ter o quê? Um processo espontâneo de oxirredução, produzindo a corrente elétrica. Lembrar, como é que eu calculo, Guga? Como é que eu calculo a DDP? Pessoal, vê bem, ele vai lhe dar uma tabelinha. Então, nessa tabelinha, por exemplo, ó, zinco mais 2, cobre mais 2, cobre 0. Aqui oxidou, é o ânodo. Essas duas barrinhas indicam que mudou para um outro lado, é uma ponte salina. Aí aqui, ó, cobre mais 2 virou cobre 0. Aqui é uma redução, é o cátodo da pilha. Por isso que na pilha a gente tem um polo negativo, que é o ânodo, e o polo positivo. Olha a tua pilha aí, tira aí do controle remoto, tu vai ver, tem um polo negativo, aí tu diz, olha, o polo negativo é o ânodo, e olha o polo positivo, é o cátodo. E como é que a gente calcula a DDP de uma pilha? A gente vai aprender agora, tá? Sempre lembrando que a gente usa a pilha no dia a dia em tudo. A eletricidade é super importante na vida, né? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com pilha, porque pilha tem um metal pesado, e metal pesado pode fazer o quê? Poluir o meio ambiente. Mas, Guga, diz, e como é que a gente calcula DDP? Tu falasse e não falasse. Foi verdade, eu falei, não falei, né? Mas eu vou te mostrar agora. Vem para cá, aguenta aí, eu falei. Vem, vamos embora, vem comigo. Olha aí. Vê, pessoal. Determina, né, a DDP da pilha, a capacidade de oxidar ou reduzir. Lembrar que quanto menor for a diferença de potencial, quanto menor for a DDP, menor será a força eletromotriz da pilha. E como é que a gente determina isso? Quem tem o maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem o maior potencial de oxidação, obrigatoriamente tem um menor de redução. Quem tem um menor de oxidação, reduz. Porque se tem um menor de oxidação, vai ter o maior de redução. DDP, a diferença de potencial é a soma de oxidação mais o redução. Lembrando que o potencial não varia com a quantidade, tá? E numa pilha tem que ser sempre positivo. Então, olha aí, pessoal, como é que eu calculo a diferença de potencial para que as pilhas possam ter corrente elétrica girando? Potencial de oxidação mais o de redução. Mas, Guga, na prática, como é isso? Vê. Na prática,
Aí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, manda usar só potencial de redução. Mas, Guga, zinco ganhou elétron e cobre ganhou elétron. E pode? Não, não pode, obviamente. Só um reduz, só um oxida. Como ele deu os dois de redução, como é que eu descubro quem reduz? Exatamente. Quem tem maior potencial de redução vai reduzir. Quem tem menor vai oxidar. Então, se aqui, ó, quem é que tem o maior? Mais 0,34. Eu mantenho ele. Esse aqui, ó, vai oxidar. Então, eu inverto. Se ele é menos 0,76, o potencial de redução, o de oxidação é quanto? Mais 0,76. Então, eu inverto. E como é que eu acho a DDP? Eu somo. Por isso que tem uma brincadeira, né? Mantém o maior, inverte o menor e soma. Mantém o maior, que é 0,34, inverte o menor, vira mais 0,76 e soma, que é a DDP. Não é nenhum milagre, é a lógica. Então, como é que eu acho o potencial? Mantenho o maior, inverto o menor e somo. Lembrando, pessoal, que numa pilha, olha bem, as relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudados na eletroquímica. Então, aqui, ó, observando a reação, o cobalto está oxidando, o ouro está reduzindo. Então, qual é a reação? Cobalto menos 2 elétrons virou cobalto mais 2, não é isso? E aqui, ó, o ouro mais 3 ganhou 3 elétrons, virou ouro zero, reduziu. Qual a reação global? Basta agora multiplicar, né? Aqui tem 2 e aqui tem 3. Então, multiplico o de cima por 3 e o de baixo por 2 para manter a quantidade de elétrons. Guga, quando eu multiplico, eu mudo o potencial? Potencial não se altera com quantidade. Potencial não se altera com quantidade. Quem sofreu oxidação? Cobalto, não é? Quem sofreu redução? Ouro. Qual é o eletrodo positivo? Oxidação é o ânodo, negativo. Redução é o cátodo, positivo. Então, quem sofreu redução? O ouro, exatamente. Qual é o eletrodo negativo? Cobalto. Que eletrodo será gasto? É gasto quem oxida. Quem oxida é o ânodo, que no caso é quem oxida é o cobalto. E qual eletrodo terá sua a massa aumentada? Aumenta quem sofre redução. Quem sofre redução é o cátodo. Quem oxida é o ânodo. Quem oxida é o ânodo. Quem oxida é o ânodo. Quem reduz é o cátodo. E assim faz a questão diretamente. E como é que eu acho a DDP? Manter o maior, inverte o menor e soma. Gostasse? Amanhã tem mais. Beijo e até a próxima.